Irmãos, apenas as Bíblias em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, irmãos. Então nós vamos falar de obras, irmãos. Obras. E existe dois tipos de obras, né, irmãos? Quando a pessoa se converte a Cristo, irmãos, e ela gosta de ler, né, irmãos? E ela lê a Bíblia. Então aí, essa aqui é uma dúvida que as pessoas têm. Porque nós aprendemos pelo Evangelho que ninguém é justificado pelas obras. E aí, vem dizendo aqui, né? Gálatas capítulo 3, no versículo 10. Ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá do que, irmãos? Da fé. Então, o justo ele é justificado pela fé. Como diz lá em Romanos capítulo 5, né, irmãos? Então, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, se os irmãos lerem um pouquinho antes aqui, vai falar da fé de Abraão, né, irmãos? A fé de Abraão. Então, olha aqui, ó, no versículo 8, ó. Versículo 7, diz assim, ó. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem, irmãos? A Abraão. Olha que coisa. Mas aí ele continua aqui, ó. Aí vem aqui, ó, vírgula, né? Dizendo, o que ele diz? Como que o evangelho chegou a Abraão? Dessa forma aqui, ó, dizendo, todas as ações serão benditas em ti. Então, o apóstolo Paulo usa o que aconteceu lá no Antigo Testamento, irmãos, essa frase que foi dita a ele, para mostrar para os Gálatas, porque esses Gálatas aqui, irmãos, eles estavam indo para a lei, tinha gente lá pregando para eles que devia circuncidar, devia seguir ali com as obras da lei para ser salvo, né, irmãos? E aí o apóstolo Paulo está dizendo que não é dessa forma não, né? É pela fé, não é pelas obras, é somente pela fé que o cristão ele é justificado. Então ele fala assim, ó, Abraão não é o pai da fé? Mas como que se justifica isso daí? Ele creu. Não é pela obra que ele foi justificado. Não é por oferecer o seu filho lá, não é isso. Ele creu e isso foi imputado como justiça. Então, primeiramente o evangelho chegou a ele de que forma? Ó, em ti serão benditas todas as nações. Porque a partir da fé, irmãos, é que as pessoas, elas são justificadas e são salvas. Aí vamos continuar aqui, ó. Versículo 11, ó. Diz assim: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Versículo 12: Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Que coisas, irmãos? As coisas da lei. Então lá na lei estava dizendo assim: olha, se cumprir tudo que está escrito, aí vai ter vida com abundância, vai ter riquezas, tudo vai dar certo para você, vai ser uma bênção. Seus animais eles vão procriar, a sua lavoura vai frutificar, vai ser bom demais. Só que tem que se cumprir toda a lei. Os 613 mandamentos lá, irmãos, estatutos e ordenanças, cumprindo tudo aquilo lá, então aí ia ser abençoado pelo Senhor lá do Antigo Testamento. Irmãos, ninguém conseguiu cumprir, e até hoje ninguém consegue. Só Jesus que cumpriu, mas não foi obedecendo o que estava lá. Ele cumpriu, foi amando, ele cumpriu, foi perdoando, ele cumpriu, foi manifestando o Pai, né, irmãos? Então o que estava escrito acerca dele, ele cumpriu. Então todas as profecias que apontavam para Jesus, ele cumpriu todas. E aí ele conseguiu vencer. E aí diz aqui, ó, versículo 13, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, sempre que citarmos Abraão, é porque Abraão, ele creu, né, irmãos? Ele creu e ele é tido como o pai da fé. Então, a promessa foi feita a Abraão e parte da promessa que foi feita a ele, irmãos, se cumpre em Cristo. Então, quando fala bendito serão todas as nações, né? Bendito em ti será todas as nações. Então, pela fé que vem através de Jesus, tanto os judeus como os gentios, eles são benditos, eles são filhos de Deus pela fé. E por que eu digo, irmãos, que causa dúvida nas pessoas? É porque em Tiago, irmãos, vamos lá em Tiago? Tiago capítulo 2, irmãos. Aqui também vai falar de obras, irmãos, mas é uma obra diferente. Aqui vai falar de obras de fé. Não é obras da lei, não é obras que os homens possam se gloriar. Não, são obras que glorificam a Jesus, essas obras de fé. Aqui o título, irmãos, a fé sem obras para nada aproveita. Então, eu sou justificado pela fé, mas eu tenho que ter obras. Obras de quê, irmãos? Obras da lei? Não, obras de fé. São coisas diferentes, são coisas distintas, irmãos, distintas. Aí diz aqui, ó, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé
e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Então aqui Tiago ele está afirmando, irmãos, que se a pessoa tiver fé e não tiver obras, ela não consegue se salvar. Mas aí ele vem explicando, né, irmãos? Versículo 15, ó. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, ele vem citando esse exemplo aqui, ó. E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem. E o que mais, irmãos? E estremecem. Então, irmãos, e aqui ele vai citar de novo aqui Tiago, né? Aqui já não é mais o apóstolo Paulo, mas Tiago, ele vai citar aqui também Abraão, como alguém que teve fé. Ele vem dizendo aqui, ó, versículo 21, ó, versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, quando Abraão oferece o filho lá, irmãos, o que ele está dizendo aqui? Abraão foi lá e ofereceu o filho Isaque lá. Por que ele ofereceu o filho Isaque lá, irmãos? Porque ele creu. Então ele creu e ali ele executou uma obra. Amando de quem, irmãos? De Jesus? Não, amando de Jeová. Então, amando de Jeová, ele foi lá e ofereceu o filho. Então ele teve obras da fé que ele tinha. E nós? Nós temos fé em quem, irmãos? Jesus. Então nós vamos executar a obra de quem? De Jesus. Não é as obras da lei que servem para nós. Então, pela lei, nenhuma carne será justificada. Porque pela lei vem o conhecimento do que, irmãos? Do pecado. Do pecado. Mas é por obras que vêm ensinadas por quem? Por Jesus. Onde que nós aprendemos, irmãos, as obras que nós temos que ter, as obras de fé? Nós vamos aprender em Mateus, né, irmãos? Em Mateus, a gente começa a entender essas obras. Mateus capítulo 5, irmãos. O versículo 17, irmãos. Aqui o título, o cumprimento da lei e dos profetas. Aqui Jesus ele vem ensinando, irmãos, como que nós devemos nos comportar depois que nós recebemos a fé que salva, a fé que vem por ele. Aí diz aqui, ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas veio o que, irmãos? Cumprir. Então Jesus ele não veio destruir a lei. Quando a palavra fala, irmãos, que a lei foi por Cristo abolida, de que forma, irmãos? De que forma que a lei foi abolida por Cristo? É quando ele deixa um Novo Testamento, o Antigo, ele fica inválido para aqueles que estão no Novo Testamento. Então a forma de abolir a lei é estando debaixo da lei de Cristo. É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então a lei ela só foi abolida para quem, irmãos? Para o cristão. As pessoas que estão no sistema religioso, elas estão debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus ou estão debaixo da lei do pecado da morte, irmãos? Da lei do pecado da morte. Aí eu pergunto para os irmãos, elas têm que dar o dízimo? Tem, elas têm que dar o dízimo. Inclusive, tem que cumprir todos os mandamentos que estão lá no Antigo Testamento. Inclusive, guardar os sábados. Irmãos, são muitas coisas. Muitas coisas que elas deveriam guardar, mas elas não guardam. Elas aboliram só aquilo que interessa para elas. Mas Jesus não, ele vem falando, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí, irmãos, vai abolir tudo aquilo que é fardo para a pessoa da lei, vai abolir tudo. Mas tem que carregar a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo inclui mortificação, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, isso que ninguém quer, irmãos, mortificar os membros do corpo. Aí diz aqui, ó, versículo 18, ó, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Irmãos, e Cristo ele veio, ele venceu a lei, ele cumpriu a lei, foi dessa forma, irmãos, não foi obedecendo a lei. É isso que as pessoas, elas querem botar na cabeça do cristão, que Jesus, ele cumpriu, ele venceu cumprindo a lei, obedecendo a lei. Não, 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 ele não obedeceu a lei, ele não obedeceu tudo que estava lá. Prova é, irmãos, que ele trabalhou no sábado. O que Jesus fez no sábado, jamais ele poderia fazer, né? Ah, mas ele curou, curar não tem problema, não, ele mandou carregar a cama. Ele mandou o cidadão carregar a cama, irmãos. Então não adianta amenizar o que ele fez. O que ele fez perante a lei foi gravíssimo. Gravíssimo o que ele fez. E não foi só isso. E aí os discípulos pegaram espiga de onde não era para pegar. Muitas coisas ele fez que a lei não permitia. Os estatutos, ordenanças lá de trás. Então muitas coisas ele fez.
E não podia fazer. Então ele não obedeceu ali, ele cumpriu. Então as profecias que tinha acerca dele, ele cumpriu todas. Todas. Ele excedeu, né, irmãos? Excedeu. E ele vem dizendo aqui, ó. Vem dizendo aqui, ó. Versículo 19, ó. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque em verdade vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí ele vem dizendo aqui como que nós devemos excedermos. Ele vem ensinando como que nós devemos exceder a lei, a justiça dos escribas e fariseus. Qual é a forma de eu exceder? Ele vem dizendo aqui, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Isso aqui está lá na lei, irmãos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que lhe chamar seu irmão de raca, de inútil, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, veja, irmãos, que o que Jesus ensina é muito superior ao que a lei ensina. Aí podem dizer assim, pô, mas é muito difícil cumprir o que Jesus ensina. Quem consegue cumprir tudo isso daqui? É impossível. E realmente, irmãos, ao homem é impossível. Por isso que nós somos justificados pela fé. Por isso que Jesus ele justifica cada um de nós. Para quê, irmãos? Para o diabo não pegar os mandamentos de Jesus, que ele conhece muito bem, e falar assim, ó, você é cristão e você descumpriu isso daqui, ó. Então você não é digno. Olha, você descumpriu o que Jesus ensinou, ó, você não é digno. Então ele não tem esse poder, por quê? Porque somos justificados. Nós temos fé em Jesus. E a justificação, irmãos, para que é? É para eu continuar no pecado? Não, é para eu ter força de sair dele, irmãos. Sair dele. Então, olha só. Versículo 23, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Não é isso que é ensinado, né, irmãos? Eu tenho certeza que se chegar para um líder religioso aí e falar assim, ó, eu estou com uma oferta aqui para dar de 10 mil reais, só que o meu irmão está chateado comigo porque eu pequei contra ele. O que eu devo fazer? O senhor acha que é mais importante eu dar a oferta ou é mais importante eu reconciliar com o meu irmão? Irmãos, são poucos aqueles que vai falar assim, ó, o mais importante é você se reconciliar com o seu irmão. Porque se você não se reconciliar com o seu irmão, essa oferta que você está dando não serve de nada. Irmãos, são poucos aqueles que vai falar isso. E Jesus está deixando claro aqui que é muito mais importante que a oferta se reconciliar com o irmão. Aí diz aqui, ó, versículo 25, ó. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho, com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aqui está apontando, irmãos, para quando Jesus vier. Então, o período que nós estamos aqui na terra é o período que nós temos para nos acertar, para se arrepender, é para ter obras de fé. É esse período que nós estamos aqui na terra. Porque quando Jesus vier, aí não adianta mais. Não adianta mais, eu tenho que me acertar, é agora, né? Versículo 26, ó. Em verdade eu vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti. Pois te é melhor que te perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E aí vem dizendo aqui no versículo 30, ó, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Isso aí quer dizer, irmãos, que se um cristão ou uma cristã olhar para aquilo que não deve olhar, vai pegar e vai furar o olho? Não é isso, irmãos. Mas é o que a palavra diz. Devemos mortificar os membros do corpo que estão sobre a terra. É mortificar os membros do corpo. Então, tanto os nossos olhos, como as nossas mãos, como tudo, irmãos, os ouvidos, tem que ser mortificado todos os dias. Isso aí, irmãos, é obra de fé também, né? Quando eu busco acertar a minha vida, é uma obra de fé. Porque Jesus vem ensinando. Olha, se um membro seu te escandaliza, tira ele. Tira ele. É o quê? Mortifica ele. Mortifica esse membro. É obra de fé. Versículo 30, ó. Versículo 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, irmãos, não adianta a pessoa falar, né, que de forma nenhuma pode haver separação, né, irmãos? Lógico que pode, né? Aqui Jesus vem citando uma questão bem complicada,
que é do adultério. Então imagine, irmãos, que quando o casal ele está unido, eles são uma carne, né? O casal. Então, quando um dos dois pratica o adultério, contamina o outro, irmãos. Não tem jeito. Quando o cristão ou a cristã fica sabendo do que aconteceu, enquanto não sabe, irmãos, está na ignorância. Está na ignorância, não sabe. A partir do momento que ficou sabendo, está tendo um relacionamento a 3, ou a 4, ou a 5, ou sei lá quantos, irmãos. Isso aí é certeza. Então, eu sei que a minha mulher, ela tem caso aí com fulano, e eu dou de ombros, né, irmãos? Não adianta eu falar, não, mas eu estou preservando o meu casamento. Está preservando o casamento, mas está no pecado. Está no pecado. Eu estou sabendo, então eu estou no pecado. Por quê? Porque está tendo relação com o outro e está me contaminando, irmãos. Isso aí é certo. Então isso aí tem que ser o quê? Mortificado. Então essa causa aí é uma causa que Jesus ele permite a separação. E aí eu pergunto para os irmãos, é só essa, irmãos? É só essa. Porque, irmãos, imagina se a pessoa casa com o cidadão, geralmente é isso, né? Geralmente é o homem com a mulher, e o homem, a princípio, está tranquilo, daqui a pouco vira a cabeça e vira o demônio, né, irmãos? Aí começa a agredir mulher, agredir filho, quebrar tudo dentro de casa. Irmãos, a palavra fala, lá em Efésios, que nós não fomos chamados para ser escravos, nós somos chamados à liberdade. Então nós temos que ter liberdade para servir a Jesus. O simples fato do marido não honrar a mulher ou a mulher não honrar o marido como cristão, como cristã, já é motivo para separação, irmãos. O simples motivo de não honrar já é motivo para separação. Mas, se a pessoa suporta, tranquilo, sossegado. Não está contaminando porque ele não honra, porque ele fala alto, porque ele é grosso, porque ele não me ajuda, porque. Tranquilo, isso aí, irmãos. A pessoa quiser suportar, suporta. Mas não é que a palavra obriga a ficar junto. Não. Por esse motivo já pode largar. Pode largar. Porque ninguém foi chamado para ser escravo de ninguém, né, irmãos? Fomos chamados à liberdade. Isso não justifica troca, né, irmãos? Trocar de marido, trocar de mulher em todo o tempo, como se vê no mundo, né, irmãos? A pessoa pega, não tá bom não, não tá me honrando, vou largar. Daqui a pouco, não tá me honrando, vou largar. Não tá me honrando, vou largar. E fica mudando. Irmãos, vai estar no pecado do mesmo jeito. Então, irmãos, primeira coisa, né? Jesus, ele chama homens e mulheres para serem sinceros, né? Diante de Deus, sinceros diante da palavra, irmãos. Diante da palavra. Então, aí diz aqui, ó, versículo 33, ó. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Pode, né? Hoje pode, né, irmão? Só tingir, né? Mas naturalmente não, né? Não vai ser natural, não. Então, lá na lei está dizendo, irmãos, que se você jurar, você tem que cumprir o seu juramento. E Jesus fala assim, não, ninguém tem que jurar, não. Ninguém tem que jurar. A palavra do cristão é sim, sim, não, não, irmãos. E pronto, acabou. Né? Versículo 37, ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser preitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele quantas, irmãos? 2. Então, isso aqui também é muito importante, irmãos. Por quê? Porque as pessoas, ela vê o cristão e ela acha que o cristão ele tem obrigação de fazer por ela. Porque é cristão, então tem que fazer por mim. Então as pessoas elas chegam e falam assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E quando na verdade o cristão deve chegar e falar assim: não, vamos comigo então, vamos comigo. E eu vejo muito isso, irmãos. A pessoa chega e fala assim: ora pelo meu filho que ele está doente. O cristão perdeu uma oportunidade de falar assim: vamos lá comigo, vamos para a igreja e vamos lá e vamos orar junto lá. E vai ter um monte de irmão lá, vamos orar. Vê se a pessoa quer, irmãos. Não quer. A pessoa não quer, não. Ela quer que você ore pelo filho dela. Ela quer que você jejue pelo filho dela. Ela quer que você dê a sua vida por ela. Mas ela mesma não quer fazer nada, nada. Nem por ela mesma, irmãos. Não quer fazer, mas ela acha que o cristão tem que fazer. Então, quando alguém fala para mim, irmãos, é oportunidade. É lógico que, sabendo disso, né, irmãos, as pessoas nem pedem nada para mim, né? Porque se pedir é bem assim. Oro. Vamos para a igreja. Não. Tem uma desculpa, irmãos. Sempre tem uma desculpa. Eu fui numa casa uma vez, vizinha da irmã Renilda, e a criança, irmãos, estava com um problema sério. Problema sério. Fomos lá, oramos por eles, tudo. Chamei o casal para ir para a igreja, irmãos, aquele mesmo dia. Daí algumas horas ia ter o culto, eu ia lá buscar eles, ia levar para a igreja, ia trazer de volta. Foram? Foram não, irmãos. Foram não. Eles queriam que a gente fosse lá e fizesse a obra. Mas eles mesmos, caminhar 2 milhas com a gente, de forma nenhuma. Eles queriam que a gente caminhasse com eles. Então essa forma aqui, irmãos, é a forma que Jesus ensina de nós exceder
a justiça dos escribas e fariseus. É fazendo como Jesus ensinou. As obras de fé que nós temos que ter são os mandamentos de Jesus, aquilo que ele ensinou para nós, aí nós devemos fazer. Se a gente for um pouquinho mais à frente aí, irmãos, vai estar aqui, ó, capítulo 7, versículo 24. Ó. Então eu chego para alguém e falo assim, eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Irmãos, eu tenho que ter obras que justifiquem essa fé. Eu tenho que ter obras que a pessoa olhe e fala assim, não, realmente, ele crê em Jesus. Não pelo que eu falo, né, irmãos? Mas é pela minha vida, pela minha conduta. As pessoas têm que ver que tem uma diferença, irmãos. Aí diz aqui, ó, Mateus capítulo 7, versículo 24. Ó. Os dois alicerces, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa aonde, irmãos? Na rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada aonde, irmãos? Na rocha. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande o que, irmãos? A sua queda. Imagine, você vai fala de Jesus para todo mundo você fala de Jesus. Aí, você está firme em Cristo. Está firme em Cristo, você fala da palavra, você conhece a palavra, você conhece os mandamentos de Jesus e você ensina e você tá firme. Quando pensa que não, essa pessoa te encontra lá no forró, irmãos. No forró, te encontra no mundão aí, amando o mundo. O que essa pessoa vai dizer, irmãos? Quer dizer, a pessoa ela começou a edificar e não terminou, né, irmãos? A palavra também fala disso. Mas, aquilo, irmãos, quando a pessoa ela vai para essa situação, ela já estava já contaminada com aquilo, irmãos. Porque quando você sai do mundo, quando você não tem mais o desejo pelo mundo, que agora a palavra gerou uma nova criatura, irmãos, você pega ranço pelo mundo. Você pega ranço pelas coisas do mundo. Você não consegue mais voltar para lá. Você não consegue mais conviver com pessoas que vivem aquilo ali. Porque você já foi gerado pela palavra da verdade. Então você tem obras de fé. Obras de fé. Então, a nossa edificação, Jesus é a própria rocha. Nós somos edificados na sua palavra. Vêm os ventos, o rio corre, a enxurrada, e não consegue nos arrastar. Por quê, irmãos? Nós temos uma estrutura que é Cristo. Então, vejam que as obras de fé, irmãos, ela é existente em nossas vidas. Existente. Quando eu me revisto de toda a armadura de Deus, vem uma tempestade contra mim, essa tempestade não me derruba, vem uma tempestade contra os irmãos, e a tempestade não derruba os irmãos, é uma prova de que a fé está viva. Agora imagina, irmãos, imagina se vem um vento, derruba, vem uma tempestade, derruba, vem, como é que faz? Então, nós temos que observar, irmãos, tudo isso. E aí, vem outros, né? Se a gente pegar aqui, irmãos, do capítulo 5 em diante, nós vamos aqui no capítulo 7, versículo 21, ó. Quem entra no reino dos céus? Aqui vem dizer, irmãos, quem entra no reino dos céus não é aquele que faz sinais, prodígios, aquele que não, é aqueles que não andam com iniquidade, irmãos. É aqueles que são obedientes ao evangelho. Vem dizendo aqui, ó, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, se a gente for ver lá no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, lógico, já tinha quem ressuscitasse os mortos. Mortos foram ressuscitados lá no Antigo Testamento por homens. Curas, muitas curas tinha lá. Tudo que Jesus fez, irmãos, tinha lá. Então os homens curavam, os homens ressuscitavam os mortos, os homens faziam e aconteciam ali. E Jesus, irmãos, ele vem dando um ensinamento novo. E esse ensinamento que Jesus vem trazendo para nós, é isso que nós temos que seguir. Porque muitos naquele dia vai dizer, olha, eu fiz tanta coisa, eu fiz sinais, fiz milagres, eu profetizei, eu preguei a palavra, E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, aparte de mim, vocês que praticam as próprias vontades. Então as pessoas praticam as próprias vontades, os próprios desejos. Não tem comunhão nenhuma com Jesus. Tem comunhão com Jesus aquele que segue aquilo que ele vem ensinando. Lá em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças lá, irmãos. Bem-aventurados os mansos, não é, irmãos? Os pacificadores, os pobres de espírito. Esses são os bem-aventurados. Então eu procuro ser manso. Eu procuro ser pacificador. Eu procuro ser pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que não confia em si mesmo. É aquele que confia unicamente em Jesus. Aquele que ele crê
que sem Jesus ele não é nada. Esse é um pobre de espírito. Então é um bem-aventurado, irmãos. Porque no Antigo Testamento as pessoas se gloriavam nelas próprias. Então elas acreditavam que aquilo que elas faziam justificava elas e pronto, acabou. E se você for lá em Malaquias capítulo 3, vai dizer ali, olha, dá os dízimos, traz os dízimos para a casa do tesouro e você vai ser um bem-aventurado. O devorador, né, irmãos, ele vai ser barrado, o devorador vai ser barrado, não vai mais devorar, não, seus bens, suas coisas. Ele vai ser barrado. Aí você vai põe Deus à prova, viu? Põe à prova. Irmãos, o Evangelho não vem ensinando isso, né? Pelo contrário, lá em Romanos capítulo 4, vem dizendo que quando você faz uma obra, e você crê naquela obra que você fez, você se justifica por aquela obra que você fez, você põe Deus à prova. A prova não, você põe Deus em dívida com você. Então eu vou lá e faço uma obra. Aí eu confio naquilo, não, eu fiz a minha parte, agora Deus vai fazer a dele, né, irmãos? Então eu coloco Deus em dívida comigo. E o Evangelho não permite isso. Jesus nunca vai estar em dívida com ninguém, irmãos. Em dívida com ninguém, porque ele pagou o preço, sendo nós pecadores, nós não tínhamos como pagar e não temos, até hoje, irmãos, como pagar. Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos. E, irmãos, pode ter certeza que quando for pregar para alguém, e esse alguém aí tiver um pouco de curiosidade, né, irmãos, pelo menos, de ler a palavra e ler bastante, ela vai ter essas dúvidas aí, irmãos. Ela vai vir com essas questões aí, e são coisas simples, né, irmãos? Coisas simples. Mas se a gente não tiver atento, chega na hora lá, irmãos, ficamos sem palavras, né? E a gente não pode ficar sem palavra, não, irmãos, porque as pessoas do mundo, as pessoas do sistema religioso, elas não têm palavra, irmãos. Elas se apegam a alguma coisa, mas elas se apegam em alguns versículos e elas são pegas nos próprios versículos em que elas se apegam. Então, isso aí é uma verdade, irmãos. Vamos orar, agradecer a Jesus?